Afinal de contas, como tudo começou? Como é que começou a história do mundo? Hoje eu apresento a vocês um livro que eu admiro demais, de um dos meus escritores preferidos. Olá pessoal, muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Hoje o tema da nossa conversa é literatura italiana e eu gostaria muito de apresentar a vocês um livro de que eu gosto muito, intitulado As Cosmicômicas. Esse livro está dentro desta coletânea aqui, intitulada Todas as Cosmicômicas, porque reúne o primeiro volume e alguns outros que o escritor italiano Italo Calvino escreveu por quase 20 anos. O primeiro livro foi originalmente publicado em 1965. Aqui eu tenho a tradução para a língua portuguesa do Ivo Barroso e da Roberta Barni pela Companhia das Letras, que publica, na verdade, toda a obra do Calvino. É um livro que eu admiro tanto que eu escolhi, dentre outros textos do escritor, para estudar no meu doutorado. E por que eu gostaria de falar desse livro hoje? É que As Cosmicômicas é um conjunto de 12 contos ou narrativas curtas em que o Calvino decide narrar certos episódios da história do mundo, da história do universo, de como tudo começou, como tudo surgiu, galáxias, corpos celestes, Big Bang e assim por diante. Aí eu já explico de antemão para vocês o título, do livro, que parece bem diferente. As Cosmicômicas são narrativas que contam a história do cosmo, mas de um modo muito irreverente e muito engraçado. Esse é o motivo, eu acho, que vale a pena que vocês conheçam desde já, para que se sintam aí interessados a fazer a leitura do livro. As Cosmicômicas são narrativas sempre iniciadas por uma explicação muito breve de algumas linhas que abrem os capítulos e que são premissas científicas. Fazem referência, por exemplo, à revolução do Sol na galáxia, sobre evolução das espécies, seguindo aí teorias evolucionistas e assim por diante. Só que a deixa, ali do início do conto já é motivo para que a gente pense sobre o que o Calvino, na verdade, vai naquela história contar, e realmente ele conta, mas ele conta de uma perspectiva muito diferente. Como é que ele decide contar todas essas histórias e esses episódios sobre a origem do mundo, dos tempos, da luz, da energia, da matéria? Pelo olhar de uma personagem muito diferente, que tem um nome, na verdade, impronunciável, QFWFQ. A gente não consegue ler a não ser soletrando, dessa forma. Aparece na história como um velho QFWFQ que já teria vivido tudo isso, e ele continua aí numa boa contando essas histórias. Muitas vezes ele é ciumento, muitas vezes ele é impertinente, muitas vezes ele está se apaixonando por alguma outra personagem, às vezes rivalizando com alguma outra personagem. Então o lado cômico do livro vem justamente porque o escritor decide colocar uma voz narradora que já viveu todas essas histórias e essas experiências e decide contar como se fosse um velho amigo nosso que a gente encontra e que fala: mas isso eu já vivi. A Lua antes era muito próxima do planeta Terra e essa distância depois foi crescendo com o tempo. Nós íamos à Lua todo mês, uma vez por mês, para recolher na Lua um suco lácteo, enfim, uma substância leitosa para a gente poder se alimentar, que era muito saborosa, mas isso eu me recordo. Então esse conhecimento assim livresco que vem dessas teorias científicas, ele retrabalha colocando na voz de uma personagem que é
super interessante e que na verdade se parece muito com a gente. Então é como se um ser humano ficasse ali contando a história do cosmos e do universo, quando na verdade estava ainda num tempo muito distante de nós existirmos aqui no planeta. Então é isso que dá um tom muito irreverente ao livro e faz com que a gente conheça um pouquinho da história do universo através dessa forma muito lúdica e muito a nossa cara, porque surgem durante as histórias certos dramas, rivalidades entre tios, primos, sobrinhos, pessoas que na verdade não se dão, outras que fazem longas amizades e depois deixam saudade. Então, na verdade, o Calvino tem nesse livro, eu acho, a preocupação de escolher um olhar e uma perspectiva para contar a história que ele faz em outros livros dele. O primeiro romance, por exemplo, que data ainda da década de 40, do pós-guerra, intitulado A Trilha dos Ninhos de Aranha, é um livro também muito interessante, muito delicioso, e ele se preocupou, ao planejar toda essa história, essa obra, de colocar também o olhar de um menino chamado Pim para olhar para esse cenário de resistência antifascista, de guerra que acontecia na Itália. Então não é qualquer olhar, porque se fosse o olhar de um adulto como ele, que olha para esse cenário para tentar avaliá-lo, né, tirar dali conclusões e trazer um discurso ideológico, um discurso político muito engajado, ele diz: eu estaria falseando um pouco a coisa, e não é por esse caminho, por essa trilha justamente que eu gostaria de seguir. Aqui nesse livro, As Cosmicômicas, ele toma o mesmo cuidado, que é de sempre buscar criar o narrador para aquela história, criar uma perspectiva e um olhar diferenciado, escolher um ângulo inusitado e imprevisto muitas vezes, para ele poder contar todas essas histórias. E como sempre, em todos os meus vídeos de resenha aqui do canal Casa na Arte, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho para que vocês sintam um pouquinho de um destes episódios super engraçados que tem essa irreverência, que é justamente referente ao Big Bang ou à explosão originária, não é isso? Eu particularmente acho uma grande história, uma grande narrativa que faz parte da nossa cultura. Então, como é que tudo começou? Houve essa explosão? Não houve, independentemente de que linha a gente siga. E se a gente acredita ou não, rende uma boa história aqui no livro As Cosmicômicas, porque justamente esse Big Bang é contado pelo QFWFQ, que estaria no ponto, junto com outras personagens, o que é totalmente descabido. E aí eles sentiriam falta o quê? De um pouco de espaço, já que tá todo mundo ali espremido. E uma outra personagem, que é uma mulher que aparece como uma personagem muito sedutora, inclusive, e tal, teria tido a ideia de fazer um tagliatelle, uma bela massa ou pasta italiana para todos, caso eles tivessem espaço. A partir dessa ideia é que o Big Bang teria acontecido. Vejam só que curioso, que inusitado. É um olhar diferente, não é, para essa história? Então eu leio um trecho agora para que vocês sintam esse gostinho e esse sabor, não do tagliatelle necessariamente, mas da narrativa do Calvino, para que vocês sintam um pouquinho sobre o que eu tô falando. Antes disso, eu faço um convite especial para que se inscrevam aqui no canal, deixem um like no vídeo e compartilhem, só para ajudar o projeto a crescer e esse vídeo ser assistido por mais pessoas que, como nós, curtem literatura e arte, combinado? Depois da senhora Pink justamente ter emitido essa vontade dela de querer que aquele pontinho crescesse, explodisse, tivesse mais espaço para que ela pudesse cozinhar para todo mundo que estava ali, vejam só como o narrador descreve toda a cena. E naquele momento todos pensamos no espaço que teriam ocupado seus roliços braços movendo-se para frente e para trás, como o rolo a adelgaçar a massa, o grande volume do peito descendo sobre o grande monte de farinha e de ovos que atulhava a imensa travessa, enquanto seus braços amassavam, brancos e untados de óleo até os cotovelos. Pensamos no espaço que haveria de ocupar a farinha, e o grão para fazer a farinha, e os campos para cultivar o grão, e as montanhas das quais descia a água para irrigar os campos, e os
os pastos para os rebanhos de gado que forneceriam a carne para o molho, no espaço que seria necessário para que o sol chegasse com seus raios e amadurecesse o grão, no espaço que seria necessário para que a partir das nuvens de gás estelares o sol se condensasse e inflamasse, na quantidade de estrelas e galáxias e amontoados galácticos em fuga no espaço que teria sido necessária para manter suspensa cada galáxia, cada nebulosa, cada sol, cada planeta. E no momento mesmo em que o pensávamos, esse espaço começou, incontidamente, a se formar, no exato momento em que a senhora Pink pronunciava aquelas palavras. Um talhatele, hein, pessoal? É a vontade dela, que é uma mulher como, sei lá, é uma alusão a uma mama, né, que está em família, propondo que seja feito um macarrão bem delicioso para todos, que o Big Bang teria acontecido. Eu acho que já deu para vocês sacarem, né? Porque de cosmicômicas são narrativas realmente engraçadas, como outras em que eles começam a brigar. Por que FWFQ faz um sinal no espaço, por exemplo, e depois dos 230 milhões de anos da volta do Sol na galáxia, ele reencontra o que? Um borrão, alguém teria, sei lá, rasurado o desenho dele, encontrou um rival no espaço com quem brigar e assim por diante. Fica imaginando que outro sinal ele poderia fazer antes mesmo que qualquer mão e qualquer instrumento que pudesse fazer um sinal gráfico existisse. Então é nonsense, mas é saboroso. Fica o meu convite para que vocês conheçam esse livro, tá bom? E agora, para concluir o nosso vídeo, eu peço que vocês respondam a seguinte pergunta: que episódio da história do universo vocês gostariam, de retratar num livro, né? Que história, eu acho, mereceria ser contada? Pode ser até da nossa atualidade, por que não? Algum episódio mais recente da nossa história que vale a pena, né? O que valeria a pena que estivesse neste livro As Cosmicômicas, como a 13ª história, talvez. Já existem 12 histórias aqui no livro, por que não escrever mais uma? O que vocês acham que merece, né, estar aqui no livro registrado? Digam aí pra mim nos comentários para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? E muitíssimo obrigada pela companhia, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês, até a próxima!